Há um rio que flui do trono de Deus, amém? Meu irmão, nós estamos na nossa segunda mensagem de uma série chamada Salvação. Se você está vindo aqui hoje, eu quero te passar um panorama, e também você que veio semana passada, vou situar você de tudo que a gente está vivendo. A gente está vendo nos nossos cultos, da tarde e da noite, como a salvação. E quem é salvo, dá um amém para mim, só para saber. Você tem certeza da sua salvação? 3 pessoas têm certeza, não é isso? Você tem certeza da sua salvação, irmão? Amém. Fomos salvos, o Senhor nos justificou. E a gente viu isso na semana passada, que o Senhor é aquele que nos justifica. Hoje, a gente vai falar sobre a nossa santificação. Semana que vem, sobre o tempo onde nós seremos glorificados com Cristo. Viveremos na glória com Cristo. São 3 versículos que sintetizam essa série de mensagens. Ele não é o texto base da mensagem de hoje, mas é o texto base que a gente toma como reflexão para essa série. E está lá em Tito, na carta a Tito, no capítulo 2, versículos 11, 12 e 13. A Bíblia fala assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Manifestou, está em qual tempo verbal? Me ajuda aí, pessoal que passou em português, amém? Está em qual tempo verbal? Manifestou? Passado. Não precisa nem falar muito aquele desdobramento todo não, porque senão eu vou me complicar aqui. Mas quando você olha, manifestou, está no passado. Isso é o que a gente crê que é a justificação. A justificação, algo que aconteceu no passado. Nós fomos justificados. E aí, a Bíblia continua. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa. Quando? Me ajuda, irmão. Estou na IBM ou não estou? Quando? Nesta era presente. Ou seja, hoje, a graça está nos auxiliando a abrir mão da nossa natureza pecaminosa. A graça está nos auxiliando a abrir mão das nossas paixões mundanas, a abrir mão dos nossos desejos carnais, a viver de uma maneira justa e piedosa, de uma maneira sensata, nesta era presente. Isso é o que a gente chama de santificação. E aí no próximo versículo, a Bíblia fala o seguinte: enquanto aguardamos a bendita esperança. Nós aguardamos aquilo que está em qual tempo verbal? Ajuda aí, vai. A gente aguarda algo que está no futuro, amém? Então nós estamos esperando algo que ainda vai acontecer, que é a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Nós vamos viver esse tempo da glorificação. Nós viveremos na glória com Cristo. E quem está esperando isso, dá um amém, só para saber. Semana passada, a gente estudou um pouco sobre a justificação. E a gente viu que a justificação é um ato, é um momento exato, né? Eu até usei o exemplo do botão, não sei quem lembra. É como um botão que estava tão alto que nenhum homem era capaz de apertar. E quando alguém apertasse aquele botão, aqueles que crescem seriam justificados. Mas era alto demais. O único que alcançaria esse botão era o Senhor. Só Deus poderia apertar o botão. Só Deus poderia trazer essa justificação para a gente. Então, além de ser um ato, é um ato divino, que só Ele era capaz de fazer. A santificação é um pouco diferente, porque a santificação não é um ato, a santificação é um processo. Sendo um processo, tem pessoas que conseguem avançar nesse processo de maneira mais rápida, tem outras que avançam de uma maneira mais devagar. Tem alguns que não tem nenhuma dificuldade em só ir para frente, não retrocede de hora nenhuma. Mas tem outros que dão 5 passos para frente e 2 para trás. Não sei se já aconteceu isso com você. Você fala assim, não, agora eu estou avançando, agora eu estou chegando perto de Deus. Aí acontece alguma coisa, você retrocede. Para alguns, esse processo é muito simples, muito fácil.
para outros é uma dificuldade grande. Esse processo é a ação de Deus em nós. Se a justificação era algo que só Deus poderia fazer, a santificação é uma ação de Deus em nós. É um ato divino, a justificação. Mas a santificação é um processo divino e humano. E existe um relato bíblico, registrado por Lucas, que nos mostra de maneira muito prática esses efeitos da santificação. E como se desdobra essa santificação e o que isso significa de maneira prática, assim, em ações na nossa vida. Abra, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Se você quiser acompanhar pela sua Bíblia, você pode abrir aí para você fazer as suas anotações, ou vai estar na nossa projeção. Mas é importante, irmão, que você entenda essa série de mensagens. Semana passada eu falei sobre isso. Essas mensagens, essa série especificamente, não é uma série apenas para você ouvir. É necessário que você entenda o que elas estão dizendo, porque isso vai trazer uma diferença grande para o seu relacionamento com Deus. Você saber o que Deus está fazendo hoje na sua vida. Né? Amanhã, logo de manhã, em nome de Jesus, vai ser logo de manhã, porque Jean deu problema no computador dele aí, mas vai ser de manhã em nome de Jesus. Vai estar disponível, irmão, essa mensagem separada lá no YouTube para você assistir. Né? Vai estar o culto lá, o culto completo, mas se você for lá no canal do YouTube, vai estar só a mensagem para você conseguir ouvir de novo. Ou se você usa o Spotify ou o Deezer, você também consegue ouvir essa mensagem de novo. É importante que você vai ouvir aqui, vai absorver algumas coisas, mas amanhã, vai lá, bota de novo, ouve mais uma vez, faz as suas anotações, escreve as suas dúvidas, que aí eu vou botar lá no meu Instagram, e alguém vai botar no Instagram da igreja também, uma caixinha de pergunta. Para qualquer dúvida que você tenha, você colocar lá. E aí na quinta-feira vai ter uma live para poder responder essas perguntas. A gente precisa entender isso. Essa série é algo que a gente precisa ter no nosso coração. São questões importantes de base da nossa fé. E vamos ler junto agora esse texto. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, eu quero ficar em sua casa hoje. Então, ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve o quê? Hoje houve o quê, meu irmão? Salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Nesse texto, a gente consegue ver alguns princípios muito importantes da santificação. A primeira delas é que a santificação é uma ação do Espírito Santo em nós. E como... Vou fazer uma pergunta aqui. Quem gosta de futebol? O resto é tudo botafoguense? Quem gosta de futebol? Me ajuda aí, velho. Quem gosta? Quem acompanha a seleção brasileira aí? Mais ou menos, né? Você quer fazer uma pergunta fácil? Quem foi campeão do mundo? Qual seleção foi campeã do mundo em 2002? Quem foi? Brasil, moleza, né? Quem foi vice-campeã? Alemanha. O número menor já respondeu, tá reparando? Tipo, ó, primeiro colocado, todo mundo, Brasil. Você lembra aquele churrasco, todo mundo comemorando, pá, tudo mais. Até quem não gosta de futebol estava lá assistindo o jogo. Segundo colocado, vai, Alemanha. Agora, quem foi o terceiro colocado? Quem lembra? O terceiro colocado. Não vale olhar no Google, hein? Qual foi o Alguém falou aí? Turquia.
Olha que doideira. Você lembrava que a Turquia tinha sido terceiro colocado na Copa do Mundo 2002? Ninguém lembrava, né? Só lembrava daquele gol de Ronaldinho, né? Vou trazer mais para perto, para facilitar o nosso lado. 2014, Copa do Brasil. Qual foi a seleção campeã do mundo aqui no Brasil? Alemanha, inclusive vestindo rubro-negro, né? Só uma dica, mas vamos lá. Quem foi vice-campeã? Argentina. Quem foi o terceiro colocado? Holanda. Por que o pessoal lembra? Que foi em cima do Brasil. Ganhou de 3-0 em cima do Brasil, né? Aí a gente estava tudo assistindo, né? Felipe Melo sendo expulso e tudo mais. Irmão, quem foi campeão da Libertadores de 2019? Não, brincadeira, não precisa responder essa não. É brincadeira. Pastor, por que você está falando de futebol? Que doideira, negócio de Copa do Mundo. Porque a gente nunca lembra os terceiros colocados. A gente lembra o primeiro, a gente lembra o segundo, mas o terceiro a gente nunca lembra, irmão. Quem usou esse exemplo não fui eu. Foi um pastor chamado Francis Chan, em seu livro chamado O Deus Esquecido, que ele fala sobre o Espírito Santo. A gente sempre aprendeu que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, né? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, como se isso fosse uma hierarquia, como se fosse assim, no pódio está o Deus Pai com ouro, o Deus Filho com prata, e quem se lembrar direitinho vai ter o Espírito Santo lá, usando bronze. Não existe hierarquia na Trindade, irmão. Deus é Deus, amém? E sendo Deus, Ele se manifesta através de três pessoas. Um dia perguntaram a John Wesley sobre a Trindade. Como que pode? Já se questionou sobre isso? Como que pode o mesmo Deus ser três pessoas e ser o mesmo Deus? Não é uma divisão entre eles, eles não são divididos, não são três deuses que habitam, não é isso. A gente às vezes confunde isso, a gente coloca o Espírito Santo lá embaixo. E aí John Wesley respondeu assim: eu posso te responder esse questionamento se você for capaz de me responder como pode três velas dentro de uma sala escura transmitirem a mesma luz. Como pode três velas dentro de uma sala escura transmitirem uma mesma luz? Assim é a ação da Trindade nesse tempo. Não existe, irmão, hierarquia na Trindade. A gente tem que parar de menosprezar o Espírito Santo. Quem age nesse tempo é o Espírito Santo. Quem fala ao seu coração é o Espírito Santo. Quem está agindo, quem está tratando das nossas vidas é o Espírito Santo. E aí você pode perguntar assim: pastor, tá bom, estou entendendo que o Espírito Santo é Deus, Ele age nesse tempo, tudo bem, tudo ok, mas onde está o Espírito Santo nesse texto que você leu? O Senhor falou que a gente ia entender de maneira prática. Eu consigo ver Jesus, afinal de contas Jesus fala com Zaqueu, mas onde está o Espírito Santo? A Bíblia não está mencionando o Espírito Santo ali. Como é que você está falando sobre o Espírito Santo agindo? Terceiro colocado, é Brasil, é River Plate. Que negócio é esse? Volta aqui para o texto bíblico. Lucas capítulo 19, versos 7 e 8. E leia com atenção. A Bíblia fala com a gente através das entrelinhas. E ela fala assim: todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Quem mandou Zaqueu fazer isso? Você viu Jesus mandando ele fazer isso? Você viu Jesus marcando a classe de discipulado com ele para falar o que ele tinha que fazer? Para falar assim: ó, você não pode mais falar desse jeito. É o seguinte, agora você é crente, você vai fazer isso aqui, aquilo. Você viu Jesus fazendo uma classe de discipulado com Zaqueu para falar aquilo que ele precisava fazer? Não. Sabe quem falou no coração de Zaqueu? O Espírito Santo. Porque a gente não consegue fazer nada de bom
se o Espírito Santo não agir através da gente. A gente não consegue mudar de posicionamento. Só quem convence o homem do pecado é uma pessoa chamada Espírito Santo de Deus, irmão. Não é o nosso argumento. Não é. Pastor, e o discipulado? O discipulado é importante, irmão. Não estou falando sobre isso. Tanto que a gente fala tanto sobre o discipulado. Mas o que eu estou falando é que a gente, às vezes, enquanto igreja, tentou empurrar a goela abaixo o nosso posicionamento sobre a vida de alguém, a nossa maneira de viver sobre a vida de alguém. Só que isso não era santidade. Era religião. Isso não era mudança de vida. Era formatar pessoas iguais a gente. Irmão, que mal eu faço ao mundo se eu gero uma pessoa igual a mim? O meu desafio é gerar pessoas como Cristo. E só quem pode fazer isso é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo começou a falar ao coração. Ele começou a falar ao coração de Zaqueu através da pessoa de Jesus, através das palavras de Jesus, através da presença de Jesus. O Espírito Santo, irmão, é alguém tão importante na nossa vida que Jesus, vivendo nos seus últimos momentos com os discípulos, ele fala sobre o Espírito. Ele fala assim, olha, ele já foi preparando os discípulos que ele iria voltar para o Pai. E ele começa a falar, ó, estou voltando, hein? Vocês estão se acostumando comigo aqui, está sendo legal, essa resenha aqui tá boa, tal, a gente, sai para comer um negócio, come um peixinho aqui, pesca que eu estou ali, faz um churrasquinho, mas eu estou voltando para o Pai, hein? Vocês já vão se preparando. E aí, olha só o que a Bíblia fala, em João capítulo 16, versículos 6 e 7. A Bíblia fala o seguinte, Jesus falando, porque eu falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro, leia aqui, o Espírito Santo, amém? Não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Reparem, irmão, olha esse texto direitinho, dá uma olhada ali. Eu afirmo que é para o bem de vocês. O que pode ser melhor do que Jesus andando do seu lado, irmão? O que pode ser melhor do que o Deus Emanuel, o Deus encarnado, andar na rua junto com você? Andar assim, ó, do ladinho, irmão. Você está vendo Deus agindo, Deus ressuscitando mortos, Deus curando enfermos, Deus fazendo o impossível. O que pode ser melhor? É para o bem de vocês que eu vá. Vai ser melhor para vocês que eu volte para o Pai. Porque é melhor, irmão, do que ter Deus ao nosso redor, é ter Deus dentro de nós. Se Jesus é Deus Emanuel, o Espírito Santo é Deus em nós. Ele habita em nós. Nós somos o templo do Espírito. Isso permite que a nossa vida mude, irmão. Isso permite que a nossa vida seja transformada. A Bíblia ordena, não é uma sugestão. Não é assim, se puder, se enche do Espírito lá rapidinho. Mas se você tiver um tempinho à toa, se você estiver desempregado, se você estiver assim, não tiver nada para fazer, separa um tempo para você se encher do Espírito. Não é isso, irmão. É enchei-vos, é uma ordem. É uma ordem. Sejam cheios do Espírito Santo. Jesus conversando lá com Nicodemos, em João capítulo 3, versículo 8. É um diálogo muito rico, irmão. Se você puder ler esse texto, leia João capítulo 3 para você ver esse diálogo. Dá para tirar tem várias questões que Jesus fala com Nicodemos ali. Mas uma é essa: o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Ser cheio do Espírito Santo não é apenas ter o Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é ser dominado por ele. O Espírito Santo não pode ser apenas alguém que está em nós, mas é alguém que nós estamos nele. Nele nos movemos, nele fazemos, nele que nós vivemos, nele. Pastor, como assim? Porque nenhuma condenação há
para aqueles que estão em Cristo Jesus, não estão com Cristo Jesus. Porque nova criatura é. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, desde que tudo se fez novo. Irmão, dá uma olhada aqui. Isso aqui é um copo, né? Copinho simples, de boa. Ó, tem água nesse copo? Não é uma pegadinha não, irmão. E nem é uma mágica, não vou fazer mágica não. Mas tem mágica, né? Tem mágica. Tem água nesse copo, irmão? Não, né? Dá pra ver que não tem, né? Não tem água aqui. Tá vazio. Isso quer dizer que você pode encher esse copo do que você quiser. Agora, respeita esse staff, né, irmão? Tá aqui, ó. Copinho aqui. Esse copo tem água? Tem ou não tem? Me ajuda aí. Tem água, simples. É sim ou não, cara. Não tem múltipla escolha de duas opções. Tem água. Tá cheio? Não. Quer dizer que você pode colocar outra coisa aqui? Cabe, não cabe? Cabe. Agora, imagina isso aqui, irmão. Eles botaram até uma toalhinha, irmão. Esse pessoal vai evoluindo pós-culto, entendeu? Esse copo aqui, tem água? Tem água. Esse copo aqui, tá cheio? Esse copo aqui, cabe alguma outra coisa além da água dentro dele? Não. Mas a água, tem ele? Como assim? Essa água está no formato do copo? Ou o copo está no formato da água? A água está no formato do copo. Pastor, que maluquice é essa que você está falando? Porque existe uma diferença, irmão. Quando a gente tem a água, nós fomos selados pelo Espírito Santo, amém? Mas um dia, fomos imersos nessa água. E eu quero te perguntar, esse copo está vazio ou está cheio? Esse copo está vazio ou está cheio? Está cheio. Cabe alguma coisa mais dentro dele, além de água? Não, não cabe. Mas ele, a água, está no formato do copo? Ou o copo está no formato da água? Meu irmão, existe uma diferença entre você ter o Espírito e você estar no Espírito. Ser dominado pelo Espírito. Para Ele te levar para onde Ele quiser. Porque o vento sopra, ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. Por isso, se a água vem para cá, o copo vai. Se a água vai para lá, o copo vai também. Porque não é o copo que tem água, é a água que tem o copo. Deus não quer que a gente tenha o Espírito, irmão. Deus quer que a gente seja cheio, que a gente seja dominado, que a gente esteja vivendo no Espírito. Pode pegar de volta aqui, irmão. Dá uma salva de palmas para o nosso staff aqui, cara. Pessoal abençoado, né? Isso aí, viu? Molezinha carregar um aquáriozinho desse, né? A gente enchia até em cima. Eu falei, não enche não. Que vai ser ruim de carregar. Você está conseguindo entender, irmão? Quem está entendendo? Quem está entendendo aí? Se você não está entendendo, vai lá no Instagram amanhã, bota a caixinha de perguntas, que quinta eu respondo, amém? A santificação é a ação do Espírito Santo em nós. Está além do discipulado, embora o discipulado seja importante. No entanto, como a gente está aprendendo, ela não é uma ação única do Senhor. Ela é uma ação do Senhor através de um posicionamento nosso. Por quê? Porque a santificação, ela também requer renúncia. Lembra que eu falei semana passada? Né? Eu falando sobre a ação do Senhor. Eu falei, mas e a gente, não faz nada? Era para você vir hoje, lembra? Porque é necessário renúncia. É necessário mudança de posicionamento. Tem muita gente barateando o sacrifício de Cristo, irmão. Irmão, o sacrifício de Cristo é suficiente, mas Ele nos incentiva a mudar. O sacrifício de Cristo, a graça nos leva a mudar, a renunciar. Zaqueu renuncia o seu posicionamento de pecado, irmão.
Pastor, o que eu tenho que renunciar? As suas vaidades, renunciar o seu orgulho, renunciar os seus pecados, renunciar aquilo que tem te aprisionado, irmão. Nós temos vivido como escravos do pecado. Confessa o seu pecado, irmão. A gente aprendeu tanto que não era necessário confessar, que a gente não está entendendo que o pecado se alimenta do sigilo. O pecado se alimenta do segredo, irmão. O pecado não resiste à luz. Traga à luz os seus pecados. Confessa para alguém que você confia. Confessa para alguém que você sabe que vai te dar uma palavra certa. Você nunca parou para pensar por que o povo, depois de ver tanta maravilha diante de Deus, na presença de Deus, o povo sempre se corrompia depois? Já parou para pensar nisso? Dá uma olhada na história de Israel. O povo vivia um milagre, aí falava, glória a Deus, Deus é bom dos nossos pais, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, oh, que bênção. Andava, chegava depois, se corrompia de novo. Você que já foi meia dúzia de hebreus, você sabe disso, irmão. A história era cíclica. O povo vivia um tempo de milagre, começava a servir ao Senhor. Depois disso se corrompia. O que pode fazer um povo que viveu tanta experiência com Deus abrir mão disso, de servir a um Deus amoroso, para poder sacrificar crianças, para poder se entregar à prostituição, como eles faziam aos ídolos, aos deuses daquele tempo? O que poderia fazer? Sabe por quê, irmão? Um ídolo, na verdade, faz a nossa vontade. Por que o povo se voltava aos ídolos? Porque eles sabiam que se fizessem aquilo que os ídolos pediam, consagrasse aquilo que os ídolos tinham pedido, eles receberiam de volta a sua vontade. E Deus não está aqui para negociar a vontade dele com ninguém. Deus não está aqui para negociar quem Ele é com ninguém. Se você quer servir ao Senhor, entenda que a vontade é dele, não nossa. Entenda que quem sabe o melhor é Ele. Tem muita gente que se corrompe, porque Deus não está fazendo o que Ele quer, irmão. Deus não é seu servo. Deus quer que você viva uma vida de integridade diante dEle. Pastor, mas isso é difícil, irmão. Entenda uma coisa. Abrir mão da sua vontade para viver a vontade de Deus é um privilégio. Abrir mão daquilo que você quer para o que Deus quer. No início pode dar um frio na barriga, pode dar um medo, pode dar uma vontade de parar, mas você vai ver que é a melhor coisa que pode ter acontecido na sua vida. Não existe nada melhor do que viver no centro da vontade de Deus. Deus nos leva para uma vida consagrada a Ele. A gente aprendeu em alguns congressos, quem já foi em congresso de jovem, congresso de jovem fala sobre santidade direta, não é? Santidade, 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 santidade. A gente aprendeu que a palavra santo significa ser separado, né? Ser santo é ser separado. Mas na prática a gente nunca entendeu muito bem o que isso significa. O que é ser separado? Tá bom, vou ser separado. O que eu vou fazer? Não vou assistir novela, não vou assistir futebol, não vou ao cinema, não vou botar uma roupa legal, não vou botar um penteado legal, vou ficar separado. Eu estou vivendo uma bolha. Não é isso, irmão. Não é isso. Eu lembro, principalmente nesse tempo de pandemia, eu já falei sobre isso aqui na igreja, mas eu entendo que a gente precisa repetir alguns temas para poder ficarem na nossa mente. Eu lembro que, assim, naquele período do auge da pandemia mesmo, todo mundo muito preocupado, ainda mais preocupado, com a Covid e tudo mais. Aí eu estava lá na Piba, né? E tinha os microfones, cada um já tinha o seu, para poder não ficar aquele negócio assim, pô, troca de microfone, não sei o quê. Aí pega o microfone de um, pega o microfone do outro, aí, meu Deus, Covid, aí pegou Covid, e agora fica 15 dias sem fazer nada. Aí a gente, e tinha um microfone do pastor, principalmente, para poder a gente cuidar dele, não é? Pastor Vanderlei, irmão, estava no grupo de risco, tinha que tomar cuidado. E aí a gente,
Deixa o microfone do pastor. Pega o microfone aí, marca e vai ser o microfone do pastor. Ninguém vai usar aquele microfone ali. Ninguém usa. A gente pegou um microfone, marcou aquele microfone e separou. A gente não separou porque ele era o microfone dos microfones. Não era o microfone do bam, o microfone não. Não era o super, ultra, mega, hiper microfone. Sabe por que a gente separou? Porque era para uso exclusivo do pastor. Qualquer outro microfone poderia fazer isso. Era só a gente pegar, marcar e separar. Irmão, isso é ser santo. É quando Deus nos pega, nos marca e nos separa. Nos separa para quê? Para uso exclusivo dele. Pastor, mas o que isso significa? Tá bom, tá muito doido, tá muito mirabolante, eu não estou entendendo muito bem o que isso tem a ver com a minha vida. Meu irmão, isso significa que você não precisa usar as mesmas vestes que eu uso, você não precisa falar da mesma maneira que eu falo, mas você precisa ser quem você é para a glória daquele que te marcou e te separou. Fazer o que você faz. Você não precisa ser um pastor como eu, mas você pode ser quem você é para a glória daquele que te separou, te marcou para uso exclusivo dele. Isso é ser santo. Isso é viver uma vida de renúncia. Porque vai ter hora que você vai ter que falar não, irmão. Irmão, é tanto convite, tanta proposta para você perder o foco. Por questões boas. Por questões que são lícitas, são louváveis, irmão. Mas a santificação muda as nossas prioridades. A santificação muda os nossos sonhos. Aquele que era ganancioso como Zaqueu, se torna um homem generoso, irmão. A generosidade é uma ação do Espírito Santo em nós. A generosidade, o amor, o cuidado. A santificação é renúncia. A santificação é um reflexo daqueles que foram salvos. Se você voltar alguns versos, nesse texto que a gente leu de Lucas capítulo 19, se você voltar um pouquinho aí, em Lucas capítulo 18, você vai ver a história de um homem, que a Bíblia não fala o nome dele, mas fala que era um homem poderoso, fala que era um homem importante, e outros evangelistas chamam ele de um jovem rico. Lucas capítulo 18, do versículo 18 ao 25. Certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta ainda uma coisa. Venda tudo que você tem, dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois disso, venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Irmão, a Bíblia não foi escrita de maneira aleatória, não foi registrada de maneira aleatória e nem em capítulos e versículos. A Bíblia é uma sequência, e quando a gente lê essa sequência, a gente acaba vendo histórias que se assemelham, histórias que, se você colocar uma do lado da outra, elas têm várias questões em comum que servem de exemplo para a gente. A história do jovem rico está logo antes da história de Zaqueu. E esses dois personagens têm características que se confundem. Por exemplo, os dois eram ricos. Zaqueu era um homem rico, e o jovem rico, como o próprio adjetivo diz, ele era rico também. Zaqueu era um publicano, e o jovem era um religioso. Zaqueu queria ver Jesus, o jovem queria falar com Jesus. Zaqueu não recebeu nenhuma instrução do Senhor.
O jovem recebe uma instrução do Senhor. Zaqueu vende tudo que ele tinha. Vende para restituir aquilo que ele havia roubado. O jovem não coloca a mão no bolso para fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Qual a diferença entre os dois? A diferença está na conclusão. Na conclusão do diálogo de Jesus com um e com o outro. Quando Jesus acaba de conversar com o jovem rico, ele fala assim: como que é difícil para um rico entrar no reino dos céus. Mas quando ele termina de falar com Zaqueu, ele fala assim: hoje houve salvação nessa casa. A santificação é um reflexo da nossa salvação. Não existe santidade sem salvação. A salvação nos move à santificação. Tem hora que a gente esquece disso, irmão. Tem horas que a gente se esquece disso. Esse homem tinha uma posição farisaica de santidade. Quando os homens olhavam para ele, falavam assim: ali vai um homem santo. Mas quando Deus olhava, falava: ali vai um sepulcro caiado. Quando os homens olhavam para ele, enxergavam um referencial. Mas Deus enxergava alguém que precisava de salvação. Por quê? Que Jesus tinha muito mais facilidade em lidar com os publicanos do que com os fariseus? Por que Jesus tinha muito mais facilidade em lidar com os pecadores do que com os religiosos? Dá uma olhada só. Jesus conversando com seus discípulos, na verdade, respondendo aos próprios fariseus. Ele fala o seguinte: não são, eu achei que tivesse anotado aqui, mas não está anotado, então eu vou falar da minha cabeça mesmo. Jesus estava na casa de um publicano, celebrando, estava numa festa. E aí os fariseus começaram a falar, começou a cutucar os discípulos de Jesus, falando assim: olha só, ele está sentado com um pecador, pô. Ele está sentado com um monte de gente que mente, um monte de mentiroso, um monte de gente que é queimada aí na rua aí. O que vão falar de vocês? A gente não pensa isso, irmão. O que vão falar da igreja, não é? O que vão falar da igreja, irmão? O que vão falar da igreja é que a igreja está recebendo um monte de pessoas doentes. Porque Jesus olha para os fariseus, sabendo o que eles estavam pensando, e ele fala assim: olha, eu não vim para os que têm saúde, eu vim para os que estão doentes. Não, aqueles que estão sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Irmão, Jesus sabia que aqueles homens estavam doentes também, mas eles não conseguiam admitir isso. Eles não conseguiam mudar o posicionamento dele. A religiosidade não gera santidade. A salvação sim. A salvação é uma experiência com Deus. A religiosidade é uma experiência com os homens. Eu prefiro, irmão, viver um tempo com o meu Senhor do que em qualquer outro lugar. Eu não estou falando, mais uma vez eu afirmo, eu não estou falando que a nossa vida precisa ser governada pelo pecado. Muito pelo contrário. O que eu estou falando é que se você é salvo, por que você está retrocedendo? Por que você está voltando atrás no processo? Não é sobre religiosidade. É sobre viver uma vida íntegra diante da presença do Senhor. Sobre viver uma vida de gratidão diante do Senhor. Sobre ser salvo e não ter prazer naquilo que você tinha prazer antes. E não ver graça naquilo que brilhava nos seus olhos antes. Deus quer mudar as suas prioridades.